O estrupiço vai caçar o quê? A de 18. Ficou masturbando até 30, vivendo na casa da mãe e depois quer a novinha. Sou evangélica e mãe. Isso afastou alguns homens, não os certos. Estou aberta a conhecer um homem de verdade. Olá, eu vou fazer 30 anos e eu ainda estou solteira e eu nunca namorei. Existe uma geração de mulheres cristãs que pode acabar solteira. E não é por falta de homem de Deus no mundo. Amiga, por que você não leiloou a sua virgindade? A gente já tava conversando sobre isso aí, minha mãe. Porque eu sou crente, não vou falar religião pra não gerar polêmica. E eu quero casar virgem. Então, vamos leiloar. Já tô brincando. Mas eu vou. Amiga. Certinha. Não tenho vergonha de falar, gente. Eu sou certinha, entendeu? Mas se ninguém comer a terra, vai. Morrer fiel. Querem que suas filhas casem na igreja? Com quem? Dá uma olhada, espia, quantos homens que tem na igreja? O cristianismo é a única religião no mundo com uma ausência crônica de homens. Uma religião começada por um carpinteiro, 12 apóstolos. Ô pastor, você está ouvindo? Pastor, chama o povo para orar para Jesus salvar e homens discipularem homens. O cristianismo é a única religião no mundo com uma ausência crônica de homens, principalmente homens e também mulheres, mas mais homens. Na faixa etária de 18 a 29 é o gap geracional. Tem um livro chamado A Geração Perdida. A igreja está ficando sem jovens. Nós queremos que nossa menina não casa com gente do mundo, mas vai casar com quem então, gente? Por que eu estou falando disso? Que é uma menina que parecia não ter perspectivas relacionais dentro do povo, já é outra cultura, outro povo, uma tribo nobre e Deus deu o melhor para ela. Existe essa questão estatística, existe essa questão demográfica, etária, existe essa perda geracional, tá? De 19 a 29 anos é a geração que a igreja mais perde, é a faixa etária que a igreja mais perde. Eu lamento pelas meninas que estão na igreja, ainda bem que eu já casei. Que se eu fosse solteira, hoje, eu ia lançar o movimento, eu escolhi desesperar. Escolhi mesmo. Desesperar, falar e mostrar para os outros que não quer ver a realidade. Você tem filho aí, você quer que a casa com um homem decente, gente de Deus? Você vai como? Que dia que você fez uma campanha por isso? Que se a gente não orar, não vai acontecer. Cadê a solteira? Fique de pé aí. Não é pecado ser solteira não, pode ficar de pé. É mais difícil para uma faixa etária que é para outra, tá difícil para todas as faixas etárias. Para as mais maduras, para as mais novas. Principalmente para as mais maduras. Porque o solteirão, ele fica até 25, 30 anos sem casar. Mas quando ele for casar, ele não vai caçar uma mulher madura. Sabe quem que ele vai caçar? A novinha, porque a gente vive numa cultura pedofílica. O estrupiço vai caçar o quê? A de 18. Ficou masturbando até 30, vivendo na casa da mãe e depois quer a novinha. Tá, ok, peraí. Isso é sério. Eu choro, eu sofro por vocês. Eu quero perguntar, em algum momento vocês deram uma olhada na igreja assim e pensaram: mestre, eu preciso de um milagre? E agora, graças ao seu comentário, eu vou sair aqui na rua e perguntar quem quer me namorar. E aceitar o primeiro cara que vier. Eu vou fazer 30 anos e eu ainda estou solteira e eu nunca namorei. Voltamos, galera. Então, muitas pessoas falam: nossa, você vai fazer 30 anos e ainda está solteira. E daí, gente, pelo amor de Deus, tantas pessoas que casam com 30, com 35 anos. Ah, mas e pra ter filhos? Vou ter meus filhos sim, mas calma, para tudo há um tempo. Então vamos lá. Na minha idade é bem melhor pra se relacionar. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer uma pessoa mais madura, uma pessoa mais cabeça, uma pessoa mais centrada. Então a gente observa muito antes de relacionar, pra não cair em golpes narcisistas, pessoas que vêm pra destruir o seu ministério, o seu relacionamento com Deus, lobos em pele de ovelha. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando somos novos, a gente age muito na emoção, muitas vezes. Já com 30, a gente olha, analisa, vê se vale a pena. Isso eu me refiro a quem, gente, tem maturidade, tá? Porque tem pessoas de 30 anos que ainda agem como se tivesse 15 anos. E age pela emoção ainda. Mas eu falo sobre pessoas com maturidades, que estão com maturidade para se relacionar, estão preparados para ter um relacionamento. Se você não se acha preparado, uma indicação para você: faça terapia. Sério mesmo, faça terapia, porque vai te ajudar muito. Para quando você entrar em um relacionamento, você não destruir o seu relacionamento, porque é o que mais acontece. Eu ainda falho em algumas áreas? Com certeza, gente. Com 30 anos a gente não tá 100%, não. A gente ainda precisa amadurecer em muitas áreas da nossa vida. Mas eu creio que eu já melhorei muito do que eu era com 20 anos, do que eu era com 25. E ainda tenho muito a melhorar.
Mas é isso. Vamos lá, continuar esperando em Deus e na hora certa o boy vai aparecer. Já tem tanto tempo que eu tô solteira, já tem tanto tempo que é uma luta pra mim. Será que eu ainda devo orar por isso? Eu já tô quase indo dormir, mas vim aqui conversar uma coisa com vocês, ver se faz sentido do lado daí também. Já tem tanto tempo que eu tô solteira, já tem tanto tempo que é uma luta pra mim. Será que eu ainda devo orar por isso? Será que eu ainda devo levar isso em oração? E aí eu tava contando pra ela como por muito tempo eu orei e eu cheguei em um momento que eu me fiz essa mesma pergunta. E eu cheguei à conclusão de que eu precisava deixar de lado, eu precisava ser indiferente a essa área da minha vida. Mas o que eu aprendi com essa indiferença, ou pelo menos com essa pseudo-indiferença, é que na verdade eu fui para um outro extremo. Eu parei de colocar isso diante do Senhor, mas não porque eu estava em paz com o meu estado de solteira, mas porque eu acreditava que Deus não se importava com essa área da minha vida. Eu já orei tanto, eu já pedi tanto, eu já tive tantos relacionamentos ruins e eu já tive meu coração quebrado tantas vezes. E eu oro, eu peço para que o Senhor me dê sabedoria, eu oro para que o Senhor me mostre a pessoa certa. E eu tô sempre ou sozinha ou me metendo em enrascada. Tipo, só culpa minha mesmo, né? Mas eu pensava nisso, né? E orava e... Então, sabe, não vou mais orar por isso. E como eu falei, no fundo era uma desconfiança de que Deus queria o meu bem nessa área, de que Deus se importava nessa área. O coração de Deus, né? Foi Ele quem instituiu o casamento. Foi Ele quem criou o casamento. Então, a família foi instituída por Deus e Ele tem alegria quando novas famílias começam. O problema é a nossa idolatria, o problema é a nossa ansiedade. Nós vivemos num mundo imediatista. E é justamente essa ansiedade que nos faz muitas vezes fazer más escolhas. É a ansiedade que muitas vezes nos faz viver uma vida de descontentamento. Então o caminho não é deixar de orar, mas é orar com o coração totalmente entregue à vontade de Deus. Não é orar pedindo para que Deus faça a nossa vontade, é orar pedindo para que Ele faça a vontade dEle, na hora dEle, do jeito dEle, e que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê contentamento e alegria nele. Eu postei um vídeo um tempo atrás falando pra vocês tomarem a iniciativa de falar com a pessoa que vocês gostam. E na verdade muita gente interpretou errado. Algumas pessoas acharam que era pra ir lá na pessoa e falar que gosta da pessoa já direto, assim, sabe? Você nem que a pessoa nunca ouviu falar no seu nome na vida e você já foi lá direto falar que gosta da pessoa. Eu quis dizer pra você ir lá falar com um ser humano pra essa pessoa saber que você existe, entendeu? Pra essa pessoa ver que você é interessante. Não necessariamente você chegar pra pessoa e falar, olha, eu gosto de você. Vamos ficar junto. Não, a pessoa vai se assustar e vai correr. Eu também li alguns comentários falando assim, meninas, se permitam ser encontradas. Não, na minha cabeça, ele que tem que vir falar comigo, eu não tenho que falar com ninguém. Porque eu não quero parecer oferecida. E aí o que acontece? As pessoas confundem lá o versículo de Provérbios 31, mulher virtuosa, quem a achará? O que a gente faz? Se esconde. Mas e aí como é que você quer que alguém te ache se você tá escondida, amor? E aí a gente entra na história de Ruth. Vocês acham que Ruth tava lá de boa, papapá, nos campos, e o Senhor simplesmente assim, ó, fez surgir um príncipe encantado pra ela, chamado Boaz? Não! Ruth, meus amores, juntamente com Noemi, fizeram algo acontecer. Ruth se permitiu ser vista. Noemi aconselhou lá ela, falou assim, olha, Ruth, faz isso, faz aquilo, e pode ser que aconteça algo aí. E de fato aconteceu. Mas se Ruth tivesse escondido, ninguém ia achar ela. E eu te pergunto, Ruth foi oferecida? Não, não foi. Ela só se permitiu ser vista. Noemi dava dicas pra ela, ela ia lá e fazia, conforme Noemi falava. E deu certo. E depois de tudo isso, Boaz reconhece Ruth como uma mulher virtuosa, né? E fala pra ela isso. Ruth casou com Boaz, que teve Obed. E Obed teve Jessé. E Jessé teve Davi, simplesmente. A descendência de Jesus. Deus pode estar aí querendo colocar uma pessoa maravilhosa no seu caminho e você tá aí escondida. Depois não vem reclamar que tá solteiro que não acha nenhuma varoa valorosa, um varão valoroso aí não, tá? Homens da igreja. Se você vê uma menina bonita e você começa a se interessar por ela, fala com ela. Para de ser jacu. Por que a maioria dos rapazes da igreja são jacu? Eu falo isso com propriedade, porque eu sou da igreja e eu posso falar. Quem não é da igreja, por favor, não fale isso.
Um exemplo, os rapazes que não são tão da igreja, se eles acham você bonita, ele chega em você em 1 minuto que ele te vê. Ele nem viu se você realmente é bonita, mas ele vai chegar em você porque ele não quer te perder. Agora não, o rapaz da igreja, ele te acha bonita, ele te vê sempre, toda semana, e ele espera 10 cultos pra olhar pra você, aí mais 10 cultos pra perguntar o seu nome, mais 10 cultos pra tentar sentar do teu lado. Por isso que as meninas boas, assim, estão indo, porque sempre tem um mais esperto. Sabe, vocês têm a Bíblia pra instruir como tratar uma mulher, como cortejar, e do mesmo jeito vocês ficam nessa monguice. Nossa, eu tinha uma amiga que ela achava um menino na igreja super bonito. E ele gostava dela também. Só que ele não tinha atitude. Aí foi lá um menino mais ou menos, que nem era tão da igreja assim, só era cristão. Cortejou ela, teve atitude. Sabe, não tenha vergonha de ser homem. Não tenha vergonha de ir no meio de um culto. Oi, te achei muito interessante. O que você acha de sair, a gente tomar um café, a gente sair pra jantar? Tenha vergonha de ficar lá olhando, esperando literalmente Deus falar pro pastor falar pra você chamar ela. Sabe, não é nada vergonhoso você, como menino da igreja, achar uma menina bonita e, sei lá, pedir o Instagram dela e começar a cortejar ela e conversar. Vivemos uma epidemia de mulheres solteiras com mais de 30 anos dentro das igrejas. Apresento a vocês todas as irmãzinhas que estão encalhadas aqui na igreja. Eu sou a Sofia, tenho 16 anos e Deus ainda não preparou meu varão. Meu nome é Elisa, tenho 16 anos e Deus ainda não preparou meu varão. Eu sou a Renata, tenho 19 anos e Deus ainda não preparou meu varão. Sou a Thaís, tenho 28 anos, sou a mais velha de todos e estou encalhada. Vamos falar sobre esse vídeo. Eu sou cristã e eu posso falar sobre esse vídeo. A Lohana já vai julgar novamente as meninas? Não, não vou julgar ninguém não, mas calma. Por que será que as jovens de hoje em dia da igreja não arranjam mais varões? Vamos lembrar daquele vídeo? Ele é crente, mas tem tatuagem. Ele é crente, mas não trabalha. Ele é crente, mas... enfim. O motivo das irmãs hoje em dia não estarem mais arranjando os varões que prestem na igreja é varões ou varões? Enfim, o motivo é que, gente, você tem que orar. Você tem que pedir a Deus para ele preparar um varão. Mas você tem que ir atrás também. Tu vai ficar parado esperando Deus mandar teu varão. Aí, ó, teu varão na porta de tua casa. É assim? As irmãs estão querendo demais. Elas estão colocando muita banca. E por esse motivo, não tá tendo varão pra elas. Às vezes até tem aquele irmãozinho que tá sentado lá na igreja, mas ela não quer. Ela quer um varão que toque bateria. Ela quer um varão que participe do louvor. Enfim, vocês estão entendendo basicamente o que é? Pois é, às vezes Deus já preparou o varão dela até na igreja, mas ela tá olhando pra outro. Vocês têm que entender que nós cristãos flertamos de uma forma diferente. Não adianta vocês acharem que o boyzinho, a girlzinha, o varão, varoa, vai cair do céu assim, vai mandar, entendeu? Não adianta. Pega comigo essas dicas aqui que são de ouro. Para uma hora do teu dia, ora pela pessoa que tá afim. Assim, despretensiosamente, tu manda pra ela assim no WhatsApp. Orei por você, que seu dia seja incrível. Gente, mandou como? A palavra. Outra coisa, olá o culto da igreja, esbarra sem querer no fulaninho, falar, ai, tudo bom, querido? Gostou da palavra? Nossa, foi uma bênção, né? Só, olha aqui o molejo. Assim, vai bonito também, bota um perfuminho, entendeu? Nós, mulheres, gostamos, assim, de um varão cheiroso, entendeu? Além de ser um varão de Deus, um varão cheiroso. Bote um perfume. E nós, garotas, ó, roupinha como? No estilo, perfuminho, batonzinho, maquiagemzinha. Chegou chegando.